Olá, meus amados e minhas amadas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Venho hoje trazer um tema aqui extremamente importante e fundamental para a nossa caminhada cristã, né? E para falar um pouco, né, desse tema, que no caso devemos ser praticantes da verdade e não somente ouvintes, né? E esse texto está baseado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, a partir do verso 24 até o 27, que diz assim: Assim, todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, mas ela não caiu, pois tinha seus alicerces na rocha. Pois todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram com violência contra aquela casa, e ela desabou, e grande foi sua ruína. Aqui é interessante esse texto, porque ele está dentro de um contexto que eu acredito que muitos de vocês conheçam, que é dentro do Sermão da Montanha. Aqui já é a parte final desse sermão, né? No caso, anteriormente, nos capítulos anteriores, no caso no capítulo 5, no capítulo 6 e propriamente também no capítulo 7, o nosso mestre ele veio dando diversos ensinamentos, diversas admoestações para que os seus discípulos e aqueles que estavam ouvindo naquele momento pudessem realmente ter um aprendizado concernente àquilo que ele estava ensinando. E ele chega até esse momento no qual ele enfatiza de uma forma muito clara e muito objetiva, no seguinte: aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é comparado a um homem sensato, ou, em algumas traduções, é comparado a um homem prudente, né? Aqui nós podemos perceber que a ênfase não está na questão do ouvir. Ouvir é importante. Nós precisamos ouvir a mensagem, precisamos ouvir sermões, precisamos ouvir a palavra do Senhor, com certeza. Porém, para sermos sensato e prudente, precisamos praticar esses ensinamentos, precisamos praticar aquilo que nós aprendemos. E aí Cristo diz que aqueles que praticam são comparados a esse homem sensato, essa pessoa realmente sensata que construiu a sua casa sobre um alicerce firme, sobre um alicerce realmente sólido, que vieram ventos, vieram rios e isso não derrubou aquela casa. Quando nós estamos fundamentados realmente no alicerce, naquilo que realmente é correto, naquilo que realmente é verdadeiro, pode vir o que vier, que isso não vai nos abalar. Então, aqui a ênfase está realmente em ser sensato e ser prudente. Assim como também no verso seguinte, ele vem falando que aquele que ouve as palavras, mas não pratica, é comparado a um homem insensato ou imprudente. E isso aqui realmente é fundamental. Tanto um como o outro, tanto o prudente como o imprudente, ele ouve. E quantos de nós temos ouvido, temos escutado sermões, mensagens, pregações? Realmente isso é importante porque fortalece a nossa vida espiritual. Porém, devemos ser praticantes para demonstrar que nós realmente entendemos e aprendemos tudo quanto ouvimos. Existe um texto também na carta de Tiago, no capítulo 1, que fala um pouco sobre isso também. Vamos ler? Portanto, livrando-vos de todo tipo de impureza moral e aparência de maldade, recebei humildemente a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa vida. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, iludindo a vós mesmos. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o seu próprio rosto no espelho. E depois de admirar a si mesmo, sai e logo se esquece da sua aparência. Porém, a pessoa que observa atentamente a lei perfeita, a lei da liberdade, e nela persevera, não sendo um ouvinte negligente, mas praticante zeloso,
será muito feliz em tudo que empreender. Então aqui, Tiago ele vem falando basicamente a mesma coisa que o nosso mestre falou, né? E ele vem colocando aqui realmente situações, né, de que um exemplo que eu acho muito interessante, que é a questão do espelho, né? Quantos de nós temos o hábito de todos os dias nos olhar no espelho, de repente nos arrumando, penteando o cabelo, né? As mulheres aí que gostam de passar uma maquiagem. Então, todos nós temos esse hábito de nos olhar no espelho. Então, ele usa esse exemplo, por quê? Porque logo que você sai da frente do espelho, você já esquece a sua aparência. Isso é natural, isso se acontece exatamente com a palavra. Se nós ouvirmos, mas não formos praticantes, nós não seremos pessoas melhores, não conseguiremos seguir os ensinamentos do nosso mestre. Mas aquele que realmente pratica e é zeloso com a verdade, esse sim é uma pessoa prudente. Ouvir é importante. Em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 10, verso 17, ele diz o seguinte: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É importante ouvir, é fundamental. A nossa fé, ela vem através disso aqui, ó, a palavra. Porém, se nós não praticarmos, não tem como dizer que nós realmente aprendemos aquilo que nós lemos ou aquilo que nós escutamos. Então, que sejamos realmente praticantes da palavra. Vamos buscar realmente, vamos ler mais a Bíblia. Ler a Bíblia é fundamental para o cristão. Não existe cristão que não busca o seu alimento ou que não busca a sua fundamentação através da palavra. Não existe. Nós temos que fundamentar a nossa vida cristã dentro disso aqui, mas que sejamos praticantes dela. Amém? Então, ó, espero que esse conteúdo venha trazer uma edificação para a sua vida, um fortalecimento espiritual. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, perde tempo não. Vai lá, aperta esse botãozinho vermelho aí, ative o sininho, porque tenho certeza que o YouTube vai notificá-los todas as vezes que eu publicar um vídeo novo aqui no canal. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, porque ajuda bastante no crescimento do mesmo, além de compartilhar com as pessoas que você conhece, que realmente tem pessoas que estão necessitadas de ouvir a mensagem, de ouvir a palavra do Senhor. Então, não se esqueçam nunca. Caminhar é preciso. Parar? Nem pensar.